Oiê, Oi, Diana, boa boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui conversando com você. Que bom que deu certo a gente encontrar e conversar. É É um prazer te verdade, conhecer também. igualmente, uma honra. Pois é, eu acho que essas trocas são muito interessantes, assim. Eu gosto dessas lives e dessas conversas, assim, sobretudo quando não é ali na bolha que eu sempre tô, que é da psicanálise, né? Que eu tô menos, né? Porque eu circulo muito entre os outros saberes, assim. E E aí, assim, acho que vou fazer isso, né? Assim, antes de te apresentar e de ouvir você um pouquinho também, né? De contar como é que eu cheguei até você. Eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei até o livro, né? Do Larossa, que é Tremores, que é maravilhoso, né? Escrito sobre a experiência. E aí, é curioso, Juliano, porque, por exemplo, esse ano eu estou fazendo uma série com os livros que me marcaram. Então, uma vez por mês eu falo sobre um livro que me marcou. Mas é interessante, porque não é uma recomendação para ler esse livro, né? Porque não tem jeito de fazer isso, assim. Não tem jeito pela argumentação ou pela via do racional dizer assim, olha, leia esse autor por esses e esses motivos, né? Que ele é muito bom. Por exemplo, o primeiro que eu falei foi do Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Uhum. É um livro que me arrebatou do início ao fim. E tem pessoas que falam assim, nossa, não me pegou. Assim, nossa, nem consegui terminar, achei horrível, né? E eu falo, como assim, né? Então tem a ver com isso, como que é para cada um, né? Como que tem a ver com a experiência de cada um. E e como tem a ver sobre o que esse livro nos afeta, né? Assim, então eu acho que é muito mais pela via do afeto, né? E a gente estava conversando um pouquinho disso, assim. É muito mais pela via do afeto que a gente aprende alguma coisa, que a gente gosta de um autor, que a gente faz um curso, que a gente escolhe os caminhos da nossa vida, assim, a profissão que a gente segue, os amores, enfim, passa muito menos pelo burocrático, pelo intelectual, né? Assim, muito mais pelo que nos atravessa. E é isso tudo para dizer que quem me apresentou esse livro foi meu professor de yoga, o Marcos Rojo, muito querido. E aí, num momento em que eu estava começando a fazer yoga e estava muito envolvida com isso, assim, estava achando que tinha uma relação enorme com a psicanálise, que tudo estava ali, né, muito vivo, assim, muito pulsante, né? Então, esse momento específico em que eu estava começando a me envolver com uma outra área, assim, e o Marcos muito também atravessado e apaixonado por esse livro, né? Então, ele fala muito desse livro, né, do Larossa, de uma forma também afetado por isso, né? E isso faz toda a diferença. Então, isso me fisgou, né? Eu, claro, né? O tema da experiência é um tema que é caro para mim, porque eu sempre fui avessa a essas coisas assim burocráticas demais, né? Assim, institucionais, em todas as áreas da minha vida. Assim, acho que eu gosto de autores subversivos, eu gosto disso do que toca. Eu acho que o verdadeiro tem a ver com isso que nos atravessa, que sacode, né, Juliana? E aí, então, eu fui até, procurei o livro, então eu já fui apresentada ao livro de uma maneira afetada, assim, né? Então, já abri o livro, a contracapa, aquilo já foi uma experiência por si só, né? Assim, então, a experiência na prática, ela já estava colocada antes mesmo de ler sobre a experiência ali com Larosse. Assim. Então, e aí, bom, aí ele vem dizendo tudo que causa os tremores mesmo, assim, né? Fiquei muito tomada, nunca grifei tanto um livro como eu grifei esse livro aqui. Acho que eu gastei o marca-texto inteiro. E, enfim. E aí, então, eu procurei no Instagram quem que já tinha falado sobre esse livro, né? Assim, para fazer esse diálogo, para conversar. E aí, encontrei Juliana, né? Assim, olhei um pouco lá seu perfil, achei ótimo. Juliana, até anotei aqui, ó, doutora em letras,
consultora pedagógica, Juliana faz mil e uma coisas, né? Formadora de professores, produtora de material didático, curadora, e que também foi atravessada pelos tremores aí do Larousse. Conta pra gente, Juliana, a gente começou a conversar, mas deixou para falar mesmo aqui na live. Como é que esse livro te atravessou também? Como é que você chegou até ele? Bem, primeiramente, boa noite para você e para todo mundo que está aqui. Dizer que é uma honra, né, prosear, ainda mais sobre um autor que eu gosto muito, e a tamanha intimidade que eu tenho, não com o texto, mas o quanto ele me tomba, né, o quanto isso tá no meu eu atravessado, que eu vou chamá-lo de Jorginho. Ah, Para começo de que conversa, ótimo. porque eu nunca sei como pronuncio o nome dele. Cada vez que eu pronuncio, eu acho que eu pronuncio errado. Então, como ele já faz parte da minha vida, né? Existem alguns autores que estão ali no meu pacote de crush, né? Crushes Que ótimo. teóricos. Ele é um, né? O outro, e é engraçado como eles dialogam, o outro seria o Edgar Morin, né? Dentro Que desse ótimo, pacote. E daí os maravilhoso. outros, nós vamos pegar esses dois, né? Então, eu conheci o Jorginho quando eu me mudei para São Paulo, em uma escola que tinha como um dos pilares a experiência, né? E revisitar os conceitos de educação, tendo a literatura como um eixo atravessador de tudo, né? Justamente disciplinas, de tudo da escola, e não era simplesmente uma coisa assim que a literatura era pretexto para se trabalhar outras disciplinas, mas ela era esse eixo pulsante, né? Essa linha, esse fio de Ariadne. E aí me foi apresentado, né, enquanto professora, dois textos. Um era Operação Ensaio, que tem uma frase dele que eu desloco, enfim, em tudo. Ele está falando sobre o ensaio, enquanto uma experiência, enquanto um gênero. Mas ele tem uma passagem que diz assim, do ensaio como o ensaiar-se na experiência, na linguagem, na vida. Eu desloco essa frase e coloco em tudo quanto é coisa de pensar a literatura, a educação e todos esses caminhos por onde eu perambulo, como ensaiar-se, né? Uma experimentação, uma experiência de linguagem, uma experiência de vida, né? E uma experiência de pensamento. Então, esse primeiro foi o texto. Depois, um segundo, que faz parte desse livro, que é o Nota sobre a Experiência, o Saber da Experiência. Isso em 2013. Ali, fiquei apaixonada, meu Deus! Reli, achava que eu não tinha entendido, porque era bom demais, que coisa que era essa? E aquela coisa, né? Em 2015, eu estava num evento na UFSC, em Santa Catarina, Ele de teve repente, lá. passando pela livraria assim, universitária, eu vejo, eu falei, oi? Não acredito. E aí Não, é era mesmo. Que esse ótimo. resumão, né? Aqui desses textos publicados por ele. E aí eu fiquei extremamente feliz de ler outras coisas além dos dois que eu já conhecia, né? Mas quando eu penso neste livro, eu sempre penso nesse prólogo, né? Eu gostaria de dizer o que é para mim este livro. Eu acho que o prólogo ele diz muito quando ele diz assim, na página 10 dessa edição, tá? No meio do Tá, parágrafo. A experiência não é uma realidade. tá Uma grifado coisa, aqui. um fato, não é fácil de definir nem de identificar. Não pode ser objetivada, não pode ser produzida. E tampouco é um conceito, uma ideia clara e distinta. A experiência é algo que nos acontece e que às vezes treme ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão e que às vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então somente então se converte em canto. E esse canto atravessa o tempo e o espaço e ressoa em outras experiências, em outros temores, em outros cantos.
Em algumas ocasiões, esses cantos de experiências são cantos de protesto, de rebeldia, cantos de guerra ou de luta contra as formas dominantes de linguagem, de pensamento e de subjetividade. E aí continua dizendo que outros cantos são isso. Mas por que eu gosto muito? Porque cada vez mais me incomoda quando a gente fala de experiência como qualquer coisa que não se sabe o que é, né? Então, experiência, principalmente na literatura, né? Da literatura, a experiência desse livro, mas o que é experiência? E aqui ele traz, bem, eu não consigo classificar, eu não consigo nomear, eu não consigo, e algo muito legal, eu não consigo transmitir para alguém, eu não consigo garantir isso, não consigo produzir uma experiência, mas a experiência é uma cócega no pensamento. Só que ela é uma cócega tão coceguenta, tão assim, tão aflitenta, que a gente não sabe sequer dizer sobre ela. É uma coisa que o nosso corpo, o tempo, o espaço, as coisas, elas entram num processo de tentativa de assimilação do que é aquilo. Algo que é muito interessante, né? Ele até fala que é algo que nos faz sofrer ou gozar. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? A experiência é quase um orgasmo, porque a gente não consegue entender onde começa e onde termina, e muito menos dizer o que é aquilo. É um frisson que passa por todos os nossos sentidos, principalmente a parte de cognição, e aí é onde que eu me preocupo, quando se tira a experiência dessa coisa do pensar, né? Como se ela fosse sentir um cheiro, não que não comece por aí, não que não termine por aí também, mas não é só isso, né? É esse atravessamento que nos faz entender o que é que está acontecendo, né? E o que eu acho muito lindo quando diz esse prólogo, né? É um canto que atravessa o tempo e o espaço e ressoa em outras experiências. Então, ela é nunca deslocada. Então, ela traz memórias, ela lança projetos de futuro. Ela é algo que não se nomeia, né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe o que é quando ela acontece, né? E aí, eu acho isso incrível quando ele diz isso, né? Que a experiência é esse tombamento. E aí eu até grifei algumas outras coisas que ele diz aqui, né? Sobre a experiência, e tem uma que eu amo. E aí eu já fecho essa minha reflexão, por que esse livro me atravessou? Que é quando ele diz, deixa eu só achar aqui, o seguinte. Página 26. Seria lá no tópico 3. Gente, isso aqui é tão lindo, que merece quase ser tatuado, de tão bonito que é. Ó, a palavra experiência vem do latim esperire, provar, experimentar. Então é daí que vem a experiência, né? De algo que você vai degustando, sentindo, né? Os sentidos vão sendo movimentados. A experiência é, em primeiro lugar, um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova. Então, eu venho da semiótica. Então, é aquele primeiro momento que as coisas vão chegando. O radical de experiência é perire, que se encontra também em periculum, ou perigo. Então, a experiência é uma coisa totalmente incerta. É um caminho que não se sabe por onde começa, nem muito mais onde termina. E essa experiência, portanto, um desafio, porque para viver a experiência, eu preciso me permitir. Então, se eu tento seguir um protocolo, um checklist, um é assim, é assado, ela cada vez mais se distancia. Por isso, na formação de leitores, é muito equivocado falar de experiência, eu já puxando para minha área, quando fica achando que fala isso, fala aquilo, pensa nisso, pensa naquilo. Então, eu não estou possibilitando ao leitor que ele entre em perigo, né? Que ele se desafie a perambular, a experimentar o novo, o acaso, o suspenso, o incerto. Aí ele continua. A raiz indo-europeia é per, com a qual se relaciona, antes de tudo, com a ideia de travessia
e secundariamente a ideia de prova. Mais uma coisa, né? A travessia não é um ponto de chegada. Ah, desculpa, a experiência não é um ponto de chegada. Ela é uma travessia, né? Ela é aquele momento que a gente se coloca à prova e pensando nos aspectos cognitivos, é aquele eterno exercício de é isso. E aí você faz o levantamento de hipótese e a todo momento aquilo vai se recalculando. Por isso que me incomoda quando a gente pensa em experiência algo distante do pensar. Realmente é muito difícil a gente explicar o que é que está acontecendo. Mas, por outro lado, ela passa por um processo de cognição. Ela passa por essa tentativa de elaboração desse sentir, né, dessa vida. E aí continua. Em grego, há numerosos derivados dessa raiz, né? Que marcam... Peraí. Dessa raiz... Que marcam a travessia. O percorrido, a passagem. Aí vem. Peirô, atravessar. Pera, mais além. Peraô, passar através. Perainô, ir até o fim. Perás, limite. Olha como a formação da palavra experiência, ela é um eterno movimento de atravessar, ir além, ir através, ir até o fim, ir ao limite, extrapolar. Então, a experiência é aquela coisa que eu acho que com comida, a gente agora mesmo fez uma relação com o orgasmo, mas com a comida isso também é muito interessante pensar, que é quando você come alguma coisa, mesmo que aquilo seja corriqueiro, todo dia eu como arroz, mas de repente, na hora que você coloca, seja pelo momento que você está comendo agora mais sossegado, às vezes ouvindo uma música. A Madeleine de Proust, né? Ou talvez um tempero diferente, ou talvez aquele dia você está tão feliz que aquilo que parece corriqueiro, ele é atravessado de uma coisa que não é necessariamente uma felicidade, que pode ser um momento extremamente de desconforto, né? Mas é aquele momento que você fala assim, oi? Como? Sabe? O que está acontecendo? Né? Então, a experiência é aquela coisa, e eu acho que a comida isso é muito interessante, principalmente quando a gente experimenta, a gente se permite a degustar algo que não é do nosso cotidiano. Mas também no nosso cotidiano está muito presente quando outras coisas são atravessadas. Aí, só para finalizar aqui. Em nossas línguas, há uma bela palavra que tem esse per grego, de travessia. A palavra peratez, de pirata. O sujeito da experiência tem algo de ser fascinante, que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele a sua oportunidade, a sua ocasião. Então, o sujeito da experiência ele é um pirata, porque é aquele cara que desbrava, experimenta o desconhecido, que se joga. A experiência, ela exige engajamento, ela exige presentidade. Eu não experimento se eu não estou aqui e agora de corpo inteiro, né? É muito louco. E aí continua para fechar. A palavra experiência tem o ex de exterior, de estrangeiro, já dá para meter o Freud aí, né? De exílio, de estranho e também de de existência. A experiência é a passagem da existência, é a passagem de um ser que não tem essência ou razão ou fundamento, mas que simplesmente existe de uma forma sempre singular, finita, imanente, contagiante. E aí vai falando que no alemão pode ser a ideia de viajar, que no alemão mais antigo ser a ideia de pôr em perigo. E aí finaliza esse parágrafo assim. Tanto nas línguas germânicas como nas latinas, a palavra experiência contém inseparavelmente a dimensão de travessia e de perigo. Então, a experiência nunca nos coloca num lugar tranquilo, cabal, fechado, certo. É sempre o contrário. Ele é incerto, é suspenso, é momentâneo, é finito, é irrepetível, né?
porque Sem dúvida. exige um monte de outras coisas. E quando ele vai pensando nisso, ele traz o Heidegger, né? E aí, só mais um trechinho que ele diz aqui na página 27, com a citação, ele diz: fazer uma experiência com algo, o Heidegger dizendo, está citando, tá? Que algo nos acontece, nos alcança, que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em fazer uma experiência, isso não significa precisamente que nós façamos acontecer. Fazer significa aqui sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entranhando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia para outro ou no transcurso do tempo. Heidegger traz todas essas reflexões que o Jorginho traz para a gente. Ao trazer essas definições, eu acho que é isso que aconteceu comigo, né? Eu mudo de cidade, venho para uma escola, quero aprender como é que funciona essas metodologias, esse novo olhar, uma escola bastante progressista, um outro jeito de ser, e de repente a primeira coisa que me apresenta é: então, se a nossa base de formação é experiência, então não tem caminho. Aí você pensa, se não tem caminho, vale tudo? Não, não vale tudo. Tá. Aí você fica assim, eu acho que eu não entendi nada. Porque se não dá para saber o que é, como é que eu faço isso na educação? Mas isso aí é já um outro passo do nosso proseio. Então, quer dizer que eu conheci o Jorginho dentro de uma escola, e depois desse livro, né, dentro da universidade, me deslocando a me entender como professora, e repensando a experiência, não como essa coisa que a gente acha que é meramente subjetiva, que é a minha experiência, a sua experiência. Sim, o meu experienciário, seu experienciar. Mas a experiência, ela é um troço que vai criando cantos. Então, ela pode não ser nomeada, mas ela tem todo uma tentativa de busca, enquanto linguagem, de expressão, né? Às vezes a gente não acha nenhum nome para aquilo, mas... Sim. Sabe? Quando a gente fala assim, é aquilo, não tem um nome. É aquilo. A gente fala assim, não é isso. Né? É que não saber dizer, mas é um saber reconhecer o que é, né? É isso. Sei dizer o que e aqui já me ocorreu tanta coisa. Oi? É bem isso. Eu não sei dizer sobre esse livro, mas foi isso. Ele me atravessou, me tombou e eu tô aqui ainda tentando, depois de grifar, regrifar, entender. Sabe o que eu acho incrível? A nossa conversa lá no WhatsApp, eu falei, o que eu gostei muito e que ficou para mim foi a relação da experiência com a lentidão. E aí você coloca assim, e para mim foi a relação da experiência com o perigo. Eu achei assim, que engraçado, né? A gente está falando do mesmo livro, né? Assim, e você foi pela via do perigo, que foi que você citou aqui, né? Agora, fiquei pensando em algumas coisas que você trouxe, assim, vamos fazer aqui um bate-bola, assim, sabe? Porque é complicado isso, assim, eu fico achando que a experiência de fato não passa pelo pensamento, e aí eu vou te explicar por quê, e aí a gente pode conversar sobre isso, assim. Eu gosto de articular, por exemplo, com a ideia de sonho, assim, o sonho é uma experiência, né? E é uma experiência que a gente é atravessado por ela, mas a gente não sabe muito bem explicar, não tem começo, não tem fim, né? Assim, mas, sobretudo, não tem como a gente prever, né? Então, não tem, enquanto analista, por exemplo, dizer assim, olha, faz um sonho essa semana e traz na semana que vem, né? Como não tem jeito de dizer assim, olha, passa por uma experiência aí, né? E depois você me conta.
como é que foi. Isso não tem como você antecipar ou você tentar passar por uma experiência, né? Então, isso que você disse, assim, qual que é o caminho? Se não tem caminho, como é que a gente faz uma formação de professores, por exemplo? É isso com a psicanálise também, né? Não tem caminho, é preciso ir lá, escutar e depois a gente vê o que faz, assim, né? E ele mesmo responde isso para a gente na página 34, quando ele diz: a experiência não é um caminho até um objetivo previsto, né? Até um método que conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem prever, nem predizer. Mas passa por uma cognição não do nível do fechamento. Eu acho que é porque eu venho da semiótica, isso para mim assim, parece que é tão. Porque quando a gente está na semiótica, eu vou mudar de assunto, mas já volto aqui. Na semiótica freudiana, né, do Charles Peirce. A cognição, ela passa por, não vou chamar, não são níveis, mas ela passa por três coisas, acho que é a melhor forma. Por uma primeira idade, por uma segunda idade, por uma terceira idade. Então, vou tentar trazer isso com um exemplo. Por exemplo, você chega na sua casa e você sente um cheiro de queimado. Naquele primeiro momento, você não consegue entender que aquilo é um queimado, o que é que está queimando, onde que está queimando. Mas esse primeiro momento, o seu cérebro, né, ele é ativado para dizer assim: oi, tá prestando atenção? Cheirinho de queimado. Você não consegue nomear o que é aquilo, nem saber de onde vem, nem o que é que está acontecendo, mas você começa num processo, não é nem de decodificação, de interpretação, mas de mobilização do seu sentido, até mesmo educação. A gente meio que o corpo vai direcionando. Então, a gente já começa no processo de cognição. Depois você fala assim: peraí. Eu acho que isso é uma fumaça, né? Eu acho que é queimado. Então, você começa a tentar nomear aquilo que, em um determinado momento, você não está sabendo o que é. E, de repente, fala assim: esqueci a panela no fogo e pegou fogo. Só que quando você entra nisso, e aí tudo faz sentido, a gente né? começa de novo naquilo que não dá para pensar. Então, a gente começa num eterno não fechamento das coisas, porque a todo momento nós somos estimulados. Então, eu acho que a experiência, ela não passa por uma cognição, pelo pensamento, no sentido informativo, no sentido de coerência, início, meio e fim, isso significa aquilo, pôr as coisas na caixinha. Não. Mas de um atrelamento que não separa o sentir do pensar, porque ele começa a trazer cócegas, né? Esse não entendimento. É inevitável, né? Depois, né? Elaborar, né? Não mas sabe, é num depois, bom, né? Você tá achando ruim, né? Fica uma coisa, um comichão. E é um comichão do cérebro, né? Porque é o cérebro que tá ali ativando, dizendo assim: presta atenção, presta atenção. Mas eu fico pensando nisso, assim, que é só depois da experiência, só depois da travessia que se pode nomear que travessia que foi, Ou né? não, Assim. nem isso dá, né? E às vezes nem isso dá, né? Ele fala dos soldados em guerra, né? O Freud fala isso também, que é muito traumático e que não tem como nomear, né? Ou se a gente for pensar nos campos de concentração, por exemplo, né? Assim, na dificuldade de nomear essa experiência, assim. Mas é isso, né? É num a posteriori, vamos dizer assim, né? A experiência em si, ela é carregada de um afeto, né? De um afetar o corpo que parece que ultrapassa, né? E é isso que é interessante, assim, tem uma relação temporal, porque não tem como dizer assim, agora eu vou fazer uma experiência, então acho ótimo essa vertente do perigo, do se lançar, né? Mas aí, então, algumas pessoas podem pensar assim, então eu vou pular de bungee jump e isso vai ser uma experiência, né? Porque eu tô me lançando, porque é o desconhecido, porque, né? E não necessariamente, né? E às vezes aquilo tem um automatismo, uma coisa clichê, né? Assim, que é muito o que a sociedade tem feito, que é ofertado, né?
experiências, né? Por exemplo, como se assim, 1000 livros de ler antes de morrer, não sei quantas coisas, lugares a visitar, assim, né? Como se isso fosse uma garantia de experiência, né, Juliana? Assim, quando na verdade é uma coisa tão contingente, né? Pega ou não pega, né? Na página 16, lá no finalzinho, ele diz um pouco disso, da gente estar falando desse pensar não pensado, desse pensar que não chega a um fim, né? Ele diz assim, e pensar não é somente raciocinar, ou calcular, ou argumentar, como se tem ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. Então, essa experiência é um olhar para dentro, né? É um Sim, olhar para aquele momento tão íntimo, exatamente. tão inexplicável, tão, acho que você usou a melhor palavra, tão afetado. E por isso que eu acho que quando o Walter Benjamin ele fala, né, da crise que acontece no romance, em razão da guerra, né? Porque antes eu tinha o griot que, digamos, transmitia uma experiência, né? Contava uma coisa. Só que quando eu vou para a guerra e essas pessoas voltam, ou do campo de concentração, qualquer coisa parecida, ele fala da guerra, né? Por mais que eu use todas as palavras mais perfeitas, digamos assim, mais precisas possíveis, de forma alguma eu consigo garantir, oportunizar quem me ouve com a experiência de estar numa guerra. E por Exatamente. isso, literatura, quando a gente traz o fluxo de consciência, como a gente traz esse narrador que não diz o que é, mas que sente aquilo, nós temos a oportunidade de, quem sabe, é uma abertura, ele usa bem a palavra abertura, é uma possibilidade de um vir a ser, de um, quem sabe, talvez, aproximar daquilo, né? Então, se eu digo, porque na guerra é muito ruim, porque a gente fica ouvindo aqueles barulhos, aqueles tiroteios, e aí, de repente, gira para os lados, corpos machucados, mutilados, é horrível. Aí a pessoa assim, entendi. Agora, experimentar, talvez eu soltar um áudio de aí o meu corpo, Ou um puro silêncio, né? o Um próprio puro silêncio silêncio, também. né? E de repente só aquele barulho do míssil. Pum! Talvez só isso, é muito, Sim, talvez isso seja a abertura para que eu me oportunize a experienciar o que é toda essa loucura que é uma guerra. Porque dizer sobre não é experiência. E aí na literatura, né? Falar sobre um livro, eu não garanto ao meu leitor a experiência. Né? Dizer, esse livro fala exatamente. disso, ou o escritor quis falar aquilo, porque a técnica é aquilo outro. Eu preciso entender aqui o sentido. Explicar uma poesia, né? É. Explicar uma poesia ou explicar uma obra de arte, né? Assim, ou a coisa, né, choca, causa alguma coisa, ou então, se entrar no campo da explicação, explicar uma piada é a coisa mais sem graça, né? E eu sempre penso no Guimarães, né? No Grande Sertão Veredas, e como essas coisas... Nossa, mudando de assunto e voltando para o mesmo assunto. Quando a gente pega um livro, a gente tem um trabalho né, muito minucioso do escritor, do ilustrador, na busca de construções de sentidos. Então, eles juntam, né, pensando num guarda-roupa, eles juntam possibilidades, essas possibilidades ele acredita que alcancem efeitos de sentido. Então, é assim. Mas muitas vezes esse leitor não tem um repertório suficiente para reconhecer essas escolhas enquanto possibilidade de significação. Então vamos pensar no início do Grande Sertão Veredas, que o Guimarães faz uso de aliteração, né, das vários R's, para dar aquele desse personagem que vai transitando por um ambiente bastante hostil. Talvez esse leitor não tenha esse repertório para reconhecer, mas é na experiência, no aqui e agora, às vezes nessa leitura em voz alta, talvez nesse silêncio, que ele vai se sentir incomodado com aqueles
não, talvez ele não consiga Uma materialidade, né? pensar que aquilo é um recurso para construir aridez. Mas o seu Sim, corpo, né, é atravessado a por uma sonoridade, né? É. sonoridade que lhe permite, quem sabe, talvez, Quem tenha abertura, sabe? né, É, de é. experimentar, de experienciar essa secura, esse sertão que é colocado, apresentado, né? É muito louco. E aí, você falou da comida, eu citei a Madeleine de Proust, né? Que ele diz assim, quando eu coloquei aquele pedacinho de Madeleine, né, na boca, junto com o chá, eu fui remetido diretamente à minha infância e aquele gosto de Madeleine, né, assim. E aí a forma como ele diz isso, assim, captura a gente porque a gente já teve a sensação em algum momento de ter comido uma comida que nos remete com memória, né? Uma comida que tem memória, né? Só que não é a Madeleine, né? Aquele bolinho francês, né? Assim, para ele foi. Eu acho que isso diz muito do que é a experiência, assim, né? E isso que você disse, por exemplo, né? Fiquei pensando na questão da verdade, né? Porque a verdade, se você pede alguém para contar como que foi a cena do crime, né? Se alguém vem com um discurso totalmente linear, né, dizendo do início ao fim o que foi que aconteceu, a gente acaba desconfiando assim que aquela pessoa está inventando isso, né? E justamente, né, o Milner vai dizer assim, a verdade ela está no inexato, né? Ela não está no exato, ela não está no calculável, no que se pode mostrar assim garantidamente, né? A verdade do discurso ela está ali onde não se sabe muito bem, a pessoa hesita, ela erra, ela fala assim, peraí, eu não sei se é bem isso, deixa eu lembrar aqui, né? Quer dizer, é tudo que está titubeando, que não sabe muito bem o que está dizendo, é que tem mais a ver com a verdade da experiência, assim, né? Ele diz uma coisa muito legal, já não sei em qual capítulo do livro, que eu fiz né, umas anotações, algumas coisas. Ele diz assim, a experiência não é o sim nem o não, porque ela não é certeza. Ela é um talvez. Ela está num não lugar. Ela está num acontecimento, né? E por isso, ela não tem uma relação com verdade, né? Porque ela vai estar levando em conta toda essa provisoriedade, toda essa subjetividade, toda essa confusão, né? Todo esse desvio e todo esse atravessamento. E aí ele diz assim, porque esse atravessamento é um pulsar, que aqui a gente entende como um viver, né? Então, a experiência é um sentido sem sentido, né? A gente poderia, talvez, assim, nos dar a audácia de Sim, entender que é um sentido sem sentido, porque é, não é uma coisificação de algo, né? Mas, e por isso, assim, eu acho que tudo legal quando ele fala que a experiência não é um experimento, e aí ele retoma o Walter Benjamin e fala do esvaziamento que isso tem acontecido nos últimos tempos, né? Porque a gente é bombardeado por informações na escola, num conhecimento institucionalizado, é assim, é assado, e dessa forma a gente tira esse espaço, né? A gente pensa muito na educação infantil, por exemplo, quando se tem um monte de faça isso, faça aquilo outro, e o descobrir, o sentir, o brincar, o experimentar como parte dessa experiência, né, de construção de linguagem, de construção de pensamento, de atravessar, né? Tem até uma partezinha na página 30 que ele diz assim, bem, essa experiência não é um saber institucionalizado, não é uma informação, mas ela, de certa forma, naquela conversa inicial, né, ela constrói também um pensamento, uma tentativa de compreensão. Eu disse, o saber de experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana. De fato, a experiência é uma mediação entre ambos. É importante, porém, ter presente
que do ponto de vista da experiência, nem conhecimento, nem vida significam o que significam habitualmente. Então, o conhecimento da experiência não é o conhecimento que a gente entende. E o viver da experiência não é o viver que a gente conhece. Então, é muito comum a gente... Eu lembrei do... Sim? Não, assim... Não, eu lembrei do filme Quem Quer Ser um Milionário, que, né, que é muito isso, assim, que ele responde, você assistiu esse filme? Ele responde todas as perguntas pela via do que ele viveu, né? Da experiência do que ele foi atravessado, assim, não pela via do cognitivo, né? Ele não tinha estudado, mas ele responde todas as perguntas. Então, assim, é mais a experiência e menos do conhecimento, assim, né? do institucionalizado, né? Daquilo que cabe num livro. Ou num diploma, né? E é como se... Como não? Ele coloca, né, esse sujeito da experiência, esse sujeito que explora e que tem um compromisso com o seu viver, né? E aí era o que eu dizia, na escola, muitas vezes, a gente fala, eu vou fazer tal coisa para garantir tal experiência, para fazer tal experiência com os meninos. Meu, você não está fazendo isso, porque a partir do momento que eu digo que isso é isso, já não é mais, porque eu preciso mobilizar todos os outros. Então, tem até um conceito em algumas abordagens mais contemporâneas de educação, que fala assim, vamos construir experiências de aprendizagem. Aí eu... o tal do projeto integrativo, né, Juliana, assim. Você vai construir uma situação de aprendizagem, você vai desenhar uma situação em que vai ser mobilizada a partir dos seus objetivos, possibilidades de alcançar certas evidências, e quem sabe aquilo seja uma experiência. Quem sabe? Talvez. A questão que eu acho, assim, que é essa abertura, ele fala também da exposição, né? Que é preciso se expor, né? Nesse sentido, assim, é preciso sair de uma zona de conforto ou uma zona de garantia, né? E aí é esse limbo que é preciso suportar, ocupar, que é o não saber o que vai acontecer, né? Vai ser uma experiência, não vai ser? O que vai acontecer com esse livro que eu vou ler, né? O que vai acontecer, enfim. É preciso suportar esse não saber, essa falta de garantias. Acho que é isso que, essa exposição que ele fala, né, no livro, assim, sair de uma posição, né, tá em outro lugar, tá nesse intervalo, vamos dizer assim, para dizer assim, eu vou construir alguma coisa com as crianças, mas não sei o que é. Não sei o que é, não sei que caminho seguir, eu vou começar e aí eu vou ver o que acontece, né? Eu estava lendo o que a Carmen colocou, e você falando disso, né? Dessa tentativa da gente promover ou oportunizar a experiência em sala de aula, né? Que foi onde eu puxei a conversa, e lá atrás da educação infantil. E a gente sabe que isso não é possível, né? Mas, de certa forma, a gente pode criar condições que favoreçam. Favoreçam, acho que tem duas palavras que a gente falou, uma no início e você falou outra agora. Um é o transbordamento e a outra é o intervalo. Então, eu acho que a experiência, se é que existe um meio de favorecer a sua existência, seria formas que garantam o transbordamento e o intervalo. E aí, na página 46, ele diz uma coisa que eu acho que talvez explique isso. Ele diz assim, a experiência seria o modo de habitar o mundo de um ser que existe, de um ser que não tem outro ser, outra essência, além da sua própria existência corporal, finita, encarnada, no tempo e no espaço, com outros. Aí eu continuo, mas é aquilo que você trouxe várias vezes aqui, que é o sentir, né? Porque é o estar vivo, é aquilo do sentir, não do sentir que muitas vezes a gente esvazia do sentir, do sentimento, né? Tem muito disso na literatura, acho que é daí que eu pego minha birra, né? Experiência, não é isso.
né? Não é esse, né? Aí ele continua. Eu sou super rasinho, você já viu, né? Romantizado, né? Romantizado. E a existência, como a vida, não pode ser conceitualizada, porque sempre escapa a qualquer determinação, porque é nela mesmo um excesso, um transbordamento, porque é nela mesma possibilidade, criação, invenção, acontecimento. Meu Deus do céu, só pensando nesse homem. Ô, Jorginho, que pensa bem, a experiência é um trem tão assim, arrebatador, e aí o sentir, né, dessa coisa que mexe, que não é só fofinho, romantizado, como a gente estava dizendo, porque ela pode ser um excesso, e é um espaço de criação, é um espaço de invenção, é um espaço de busca, de tentativa de entender, mesmo não entendendo nada, e tá tudo bem, né? Exatamente. Uma coisa legal quando a gente ouve uma música em outra língua, você não entende nada, mas aquilo te afeta. E a Carmen disse uma coisa muito legal. E arrepia. Combina com experiência, né? Então, quando eu tô ouvindo a música e se eu ficar tentando assim, ela tá falando disso, ela tá falando daquilo, essa música diz sobre isso, eu perdi totalmente a entrega para aquelas notas que vibram e eu, nossa, que até arrepiei aqui, né? Então a gente perde, se a gente começa a controlar, racionalizar isso, que é diferente da questão da cognição que eu tô trazendo, né? Que é esse formigamento. E aí, só para fechar aqui, essas trechinhas, ele diz assim, talvez, adoro essas coisas de talvez, por isso, se trata de manter a experiência como uma palavra e não fazer dela um conceito. Trata-se de nomeá-la como uma palavra e não determiná-la como um conceito. Ou seja, tudo que a gente está fazendo aqui, gente, você joga fora. Porque eu sempre... ele fala da dificuldade, né? E aí ele continua. Porque os conceitos dizem o que dizem, mas as palavras dizem o que dizem. E além disso, mais outra coisa. Porque os conceitos determinam o real e as palavras abrem o real. E a experiência é o que é. Além disso, mais outra coisa. E além disso, uma outra coisa para você e outra coisa para mim. E uma coisa hoje e outra amanhã. E uma coisa aqui, uma coisa acolá. E não se define por sua determinação. E sim por sua indeterminação e abertura. Em resumo, se a gente passou aqui 47 minutos tentando definir o que é experiência... Você se enganou, porque nós não conseguimos fazer isso. Mas talvez a gente transmitiu pelo quê? Pelo tom de voz, pela energia que a gente está falando disso aqui, né? É isso que é. Né? Pela paixão, exatamente. Eu acredito muito nisso. Entendeu? É isso. É isso. Eu acho que é muito mais por aí, assim, as coisas que eu gostei, os professores que me tocaram, né, assim, as coisas que eu fui buscar, as pessoas que eu me apaixonei, vamos dizer assim, né? Tudo não foi calculável, não foi pelo currículo, não foi porque teoricamente isso é melhor do que o outro, né? Assim, alguns alunos me perguntam por que alguns escolhem psicanálise e não, sei lá, behaviorismo, né? Nas abordagens da psicologia. Porque fisga diferente em cada um, né? Porque tem a ver com a experiência que cada um viveu, com a forma que cada um vê o mundo, assim. Então, se eu acho incrível a fala de um professor e não de outro, é porque isso fisga em mim pela minha experiência, né? Assim, pelo meu afeto. Então, as pessoas não vão sair daqui da nossa live, entendi o que é a experiência. Talvez o contrário disso, né? E algo que é muito... Mas talvez tocadas por alguma coisa que vão dizer assim, nossa, deixa eu investigar isso um pouco mais, né? Eu acho que é esse que é o ponto importante, assim, né? E eu acho que o que diferencia a experiência da vivência é que a vivência eu consigo resumi-la, né? O vivido. Então foi assim que eu vi, foi assim que eu senti, foi assim, foi assim, foi assim. Então a vivência ela permite essa rememoração. A experiência, ao contrário, porque como ela é esse espaço de passagem,
como ela é esse Sim. aqui e agora, Travessia. essa travessia, Uhum. Sim. o que é deixou de ser, como ele mesmo disse agora há pouco, né? Quando eu li, hoje é, amanhã já não é mais, né? Então, ele vai para muito além de uma tentativa de explicação. Exatamente. Quando ele fala sobre a educação, né? Como pensar a educação pelo viés da experiência, ele diz uma coisa lá na página 163, que é assim, que pensar tudo isso trata-se de um espaço que não existe e que sim se abre, que não tem outra consistência ou inconsistência, sempre efêmera, nunca garantida do seu próprio acontecer. Um espaço cuja única forma de existência é de dar lugar ao que não tem um lugar concreto, definido, Uhum. delimitado, determinado. A leitura, a escrita, a conversação. Trata-se, portanto, de um espaço daquilo que não tem local, mas que pode acontecer em qualquer local. Aí eles continuam falando da educação, né? Porém, na universidade, ali onde tudo segue seu curso, onde esse espaço é impossível, trata-se de um espaço que tem de ser aberto pela iniciativa, pela invenção e pelo risco. Então, quando a gente fica na experiência simplesmente como um esvaziamento Exatamente. das possibilidades de sentir, perceber, pensar e de tudo isso, né? Eu acho que a ideia de turbilhão, eu acho que é uma palavra boa quando a gente pensa em experiência, né? Não turbilhão só de caos, mas dessa coisa que está ali como o vento, né? Tá em eterno movimento, né? Tá, Mas também, pois é, mas também o contrário, eu acho assim, mas também isso que tira toda a tralha de informação, de saber, né? Assim, esvazia. E esse intervalo como alguma coisa assim que se abre no meio disso e um pouco paralisa. Não sei se paralisa, mas que... E aí a lentidão nesse sentido que me marcou, né? Porque ele dizia assim, desacelerar para poder ter algum contato com a experiência, assim, né? Porque enquanto a coisa está no automático, está naquela roda, né? Assim, na função, no desempenhar, a gente está cada vez mais distante da experiência, né? Mas quando existe alguma coisa de uma parada, de um desacelerar, né? Então, um comer mais devagar, enfim, que também não é garantia, mas, ou, né? Enfim, enfim, yoga ou qualquer outra coisa. Aí é a possibilidade de uma experiência submergir, vamos dizer assim, mas sabe uma né? coisa que eu acho muito legal? Eu adoro prosear, né? E adoro essas coisas que a gente... E essa é a característica da experiência, né? A gente percebe sob perspectivas diferentes. Porque, para mim, Sim. essa lentidão que você coloca não é uma lentidão do relógio. Dá para ver, Ah, né? Porque eu sou altamente não, complicada. sem Não dúvida. é uma lentidão do relógio. É uma Uhum. lentidão da desautomatização. Porque a automatização, Isso. ela faz isso, né? Seja muito Uhum. rápido ou pouco rápido, ela faz isso. Ela vai, vai, vai. Essa Que aí lentidão preenche, seria né? aquilo assim... O que é que está acontecendo? Não necessariamente pensando no que está acontecendo, mas assim, é como se fosse é como se fosse, mais uma vez, semiótica, a primeiridade, é o inaugural, é como se tudo fosse Isso. inaugural, como se tudo Exatamente. fosse. Então, eu percebo essa lentidão não como aquela coisa da vagarosidade, porque senão eu nunca ia ter experiência na vida. Uma pessoa com 5 anos de gêmeos, eu não queria ter, né? É aquilo da suspensão, daquele Isso. tempo do não saber, do esvaziamento do que se sabe, do que se entende, do pré-pronto, né? Da possibilidade de... Né? É de um tempo, É. é o tempo da vida, eu acho que essa é a palavra, é o tempo Uhum. do viver, Sim. do sentir o aqui Não e é agora, cronológico, né? Não né? Uhum. dessa lenta do vagaroso. Lógico que isso tem a ver com perfil, você está falando que isso está atravessada pela yoga, então, É, né? Essa coisa. mas não só
pela yoga aí, o papo vai longe, mas assim, eu lembrei da Marina Abramovic, não sei se você conhece ela. Teve uma exposição que eu fui dela, que é maravilhosa, e aí, assim, tinham várias salas, várias performances. Uma delas era separar, ela tinha um pote desse tamanho de arroz e lentilha, então você sentava e ia separar o arroz da lentilha. Na outra sala, era uma sala bem comprida e a ideia era ir com uns passos muito lentos até o fim da sala, assim. Mas o que é curioso é isso, assim, que fiquei muito tomada por isso, porque a aflição que dá de andar a passos lentos. No primeiro momento, você fica assim, meu Deus, que horas que eu vou chegar? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? E aí, em algum momento, você diz assim, que interessante isso que está acontecendo aqui na minha perna, assim. Você para de pensar na pressa de chegar lá e você começa a vivenciar a experiência de estar ali caminhando, assim, sabe? Mas isso só foi possível com desacelerar, através da lentidão, assim, sabe? Então, separar arroz da ervilha não faria sentido nenhum. Eu estou num museu na Inglaterra, que eu estou aqui separando arroz e ervilha, assim, né? Podia estar passeando, fazendo outras coisas. Mas é justamente ali que o intervalo pode acontecer, que não é garantido, mas que a coisa do automático pode dar lugar para uma outra coisa que é uma surpresa, né, assim. Então, acho que uma das formas seria o desacelerar. Não, isso é bárbaro, né? Assim, talvez quem esteja assistindo a gente fosse assim, essas meninas, elas não concordam com as coisas que elas dizem. Cada uma diz uma coisa. Ainda bem! É sinal que a gente... Mas acho que a gente está falando da mesma coisa. É sinal que a gente está vivendo, estamos sendo tremelicadas pela experiência, né? A gente está sendo atravessada de que forma aquilo, com o nosso jeito de ser, com as nossas vivências, com tudo isso, né? Porque se a gente pegar como empréstimo Guimarães Rosa, quando ele diz que o real não se coloca na gente nem na partida, nem na chegada, mas é no meio da travessia, podemos trocar tudo isso para a experiência, né? A experiência não é o ponto de chegada, nem o ponto de partida, porque notem, a Lauren está indo lá na lentidão, nesse ruminar, nesse sentir, e eu tô lá, vamos sentir tudo! No turbilhão, né? No turbilhão. Mas notem que o que é comum a nós duas não é nem de como uma começa, nem como onde a gente termina, mas como tudo isso nos atravessa de tal ponto que a gente olha para um texto indefinível, pela sua potência. Eu acho que a palavra que combina com isso, eu acho que é a palavra potência, né? A ideia do vir a ser, daquilo que não é, que é grávido de possibilidades, de pulsar. Exatamente. Jorginho, meu bem, Jorginho. Maravilhoso, Juliana. Adorei. E aí, eu acho que isso, né, para a gente fechar, assim, talvez de pensar isso nos cantos, né, e nas ressonâncias que nos tremores, né, assim, que estão causando aqui nessa live, que podem causar aí mais para frente também, né? Então, um professor de yoga que me indique, aqui a gente está conversando, daqui a pouco alguém escutou e também está indo ler o livro, enfim, esses cantos, né? Eu queria trazer mais uma coisinha, já que a gente falou tanto, e assim, eu sei que muita gente que passou por aqui, das que eu conheço, obviamente, elas, de certa forma, são da educação, né? E algo muito legal que na escola e na literatura, muita gente está muito preocupado com a informação, né? Porque a gente acha que formar um ser humano é garantir a ele a aquisição de determinados conhecimentos, e esses conhecimentos geralmente são aqueles ligados a disciplinas, né? Então eu preciso do teorema não sei de quem, o movimento literário não sei onde, aquela coisa, a cartografia não sei do que. Então a gente coloca a informação como uma grande obrigação da escola.
E aí esse menino sai da escola com excesso de informações que ele poderia achar, por exemplo, na internet, né? E que muitas dessas informações talvez ele não use no seu dia a dia. Elas não são importantes, não disse nada disso. Estou dizendo que a gente tem uma preocupação disso e a gente não tem esse tempo, como você disse, da pausa, né? Do parar, ouvir, se questionar. Então, assim, eu aprendi assim, porque o norte, porque o sul, porque o leste, que o oeste, aí eu decoro, né? Tanto que eu decoro assim, que o norte é para cima e o sul é para baixo. Para mim é assim que funciona. Aí você está em algum lugar assim e fala assim, não, mas olha para o norte. O norte é para cima, né? Por quê? Porque foi decorado um tipo de informação baseada, no caso, no mapa, né? De como se coloca. Mas não foi me oportunizado um sentir e um perguntar, até mesmo ter uma bússola na minha mão e eu me inquietar com aquilo e falar assim, mas que é isso que está na minha mão? Ou sentir assim, nossa, eu reparar assim, né? Do sol nascer de um lado, do sol dormir em outro lado. Que coisas são essas? Então, eu acho que uma educação que ela não passa por uma coceira da percepção, que ela não garante, que ela não possibilita que a gente experiencie, que a gente tire as nossas próprias conclusões e inconclusões, que a gente não tenha resposta. Tanto que é comum a gente ler um livro literário e falar assim, o que você achou? Que eu achei aquilo que eu nem posso dizer. Você leu a Clarice Lispector, dizer depois o que eu achei que tô tombado. Eu sei que ela me atravessou. Então, na página 18, ele vai dizendo, nesse saber da experiência, né? Que ele diz que a experiência, então, é tudo isso que a gente disse aqui, mas que ela desenvolve um saber também, né? Ela desenvolve um tipo de conhecimento que, na verdade, é a vida. Então, poderíamos resumir assim, mas ele diz assim, a experiência, voltamos lá, a primeira coisa que eu disse hoje, a experiência é o que nos passa e o que nos acontece. Não é o que se passa, não é o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Diria-se que tudo o que se passa está organizado para que nada aconteça. Walter Benjamin, um célebre texto, já observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Em primeiro lugar, pelo excesso de informação. A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência. Ela é quase ao contrário da experiência, quase uma anti-experiência. Por isso, a ênfase contemporânea na informação, em estar informados e toda a retórica destinada a constituir-nos como sujeitos informantes, informados. A informação não faz outra coisa que cancelar nossas possibilidades de experiência. O sujeito da informação sabe muitas coisas, passa seu tempo buscando informação. O que mais preocupa é não ter bastante informação. Cada vez mais bem informado. Porém, com essa obsessão pela informação e pelo saber. Mas saber, não no sentido de sabedoria, mas no sentido de estar informado. O que acontece, o que consegue, é que nada lhe aconteça. Então, quando ele diz aqui, eu acho muito interessante, quanto mais a gente preocupa nessas respostas, nesses caminhos, nessas certezas, nessas coisas provisórias, e ao fim, e o resumo, então, nessa ideia de síntese, mais a gente cancela as possibilidades da experiência, que é todo esse atravessamento, né? Porque se a gente fizesse essa live talvez amanhã, a gente fosse por outro caminho. Se a gente fizesse essa live talvez depois de ler um outro texto,
talvez a gente tivesse um outro tipo, né, de reflexão. E aí eu anotei algumas coisas aqui que ele fala, né? Só para finalizar essa coisa de educação, ele diz assim: então, nós não vamos focar no ao certo. Não. Nós não vamos focar no é assim. Não. Nós vamos focar, se é que ele diz que vai focar, que estou dizendo por mim, né? Para o que não sabemos e queremos nos colocar no caminho. Então, eu acho que a experiência, ela tem essa coisa do pôr-se em movimento, dessa potência, dessas relações, do inventar, do sentir, de um pensar que não está em busca de uma resposta, mas nessas possibilidades muitas de suspensão, de improviso, de espaço, de dúvida, né? O quanto isso é potente. Bem, De vivência. um pouco. Ótimo. Finaliza, acho que a última coisa que ele diz lá no texto, ele diz que é a arte do encontro, né? Ele finaliza o livro do encontro. Não do encontro da resposta, acho que é do encontro de nós mesmos, né? Que bonito. Ai, Jorginho, seus tremores. Adorei, Jorginho. E aí, assim, né? Porque tem a Rosa também, né? O Jorginho, a Rosa, né? Assim, que é mais bonita ainda. Ótimo, Juliana, adorei. Gostei muito. E espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente em algum momento, nos turbilhões, nas lentidões. Nosso próximo texto vai ser sobre Jean-Marie, o método desviante. Conhece esse texto? Não conheço. Amiga, hashtag. Gostei. A Jean-Marie, nunca sei o sobrenome dela, ela fala sobre o ensino da filosofia. E aí ela escreve um texto, um ensaio, chama Método Desviante. Ela fala assim, então, para ensinar filosofia eu tenho que seguir o método desviante. Então, a primeira coisa, se eu acho que eu sei muito, eu não sei nada. Se eu acho que eu fiz doutorado, não sei na onde, não sei o quê, que eu sou dono do saber, já errei. Se eu acho que em passo a passo eu corri, errei também. Então ela vai é uma antifilósofa, né? Ela vai listando coisas como um método desviante para o ensino de filosofia. Mas eu acho que o texto tem tudo a ver para a experiência. Se eu acho que a experiência acontece assim, se eu acho que porque eu leio o Jorginho, eu entendi o que é a experiência, eu errei. Eu só então, se eu dei uma tremidinha, aí sim. Gostei, vou procurar saber desse método desviante. Quem sabe, né? As cenas do próximo capítulo. Muito bom, Juliana, muito obrigada, adorei. E até um próximo método desviante aí, então. Obrigada. Tá bom? Vai e marca a gente. Boa noite.